Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu. É mais um testemunho mesmo do que aconteceu comigo semana passada. E eu queria muito deixar registrado aqui, porque eu tive um problema de saúde, fiquei internada, fiz a cirurgia de emergência, tudo isso semana passada. E aí eu queria contar pra vocês, porque poderia ter sido algo muito pior, muito ruim, muito grave, e não foi. E aí eu vi a mão de Deus, o cuidado de Deus em cada detalhe e quero contar aqui pra vocês o motivo disso. Então, vamos começar do começo. Em fevereiro, eu tô grávida, né? Vocês sabem. Então, em fevereiro, eu tive uma infecção urinária. A minha primeira infecção urinária da minha vida, tive em fevereiro. Fiquei revoltada, porque desde que eu engravidei, eu passei a prestar muito mais atenção em várias coisas em relação à minha saúde e tal, inclusive a ingestão de água. Me culpei pelo fato de que eu sei que eu não gosto de fazer xixi fora de casa. Então me culpei por isso, porque, por exemplo, se eu passava, porque desde fevereiro eu regulei isso também, mas se eu passava um dia inteiro fora de casa, eu prendia o xixi o dia inteiro e fazia só quando chegava em casa. E isso era constantemente. E daí eu me culpei por essa primeira infecção urinária, apesar de estar bebendo água regularmente, normalmente, mais do que eu bebia, me culpei por esse fato e aceitei, né? Fiquei revoltada, mas aceitei. Nunca tinha tido isso na minha vida. Aí tá, um mês depois fiz o tratamento de 10 dias com antibiótico receitado pelo médico. E aí, um mês depois, em março, senti uma dor novamente no pé da barriga, que é bem aqui, tipo, no final do buchão, no pé da barriga mesmo. Fui na emergência e, de novo, recebi diagnóstico de infecção urinária. Ali, gente, eu fiquei... Meu Deus, eu fiquei muito, muito chateada, porque eu já tinha refeito os exames e a infecção já tinha saído. E daí, tipo, um mês depois, outra infecção. Eu fiquei revoltada. Não sabia mais o que eu tava fazendo de errado, não sabia, eu já estava bebendo água normalmente. Já estava fazendo xixi fora de casa, apesar disso ser um sacrifício pra mim. Eu não gosto mesmo de fazer fora de casa, mas já estava fazendo isso. E eu não sabia mais o que estava acontecendo. Aí passaram novamente o mesmo antibiótico. E aí a gente comprou as 3 cartelas, que é o referente à quantidade de dias que passaram. Mas eu tomei só uma, ou foi só metade de uma, porque, gente, eu tava muito revoltada. Não terminei o tratamento da segunda infecção urinária, se é que era mesmo, porque assim, a médica, ela não passou a urocultura. Ela disse que era a infecção urinária com certeza, só pelo exame de urina simples. E a gente sabe que pra ter certeza, só pela urocultura, né? O exame de urina pode apontar, tal, lá pelos leucócitos e tal, na urina, mas pra ter certeza, só pela urocultura, e ela não passou. Beleza, agora vamos para atualmente, semana passada, quarta-feira passada. Hoje tá fazendo uma semana. Trabalhando em casa normalmente, vocês sabem, Yuri e eu trabalhamos de casa. E aí às 10h30, 10h30, nós dois temos nossas reuniões diárias. Eu estava na minha reunião, ele estava na dele. Só que nessa quarta-feira eu já amanheci com uma dor do lado direito aqui da barriga. Lado direito. Aí ele, amor, bora no hospital, bora na emergência. Aí eu, amor, pra quê? Pra falarem de novo que é infecção urinária? Eu ainda tenho as cartelas do último tratamento que eu não terminei aqui. Eu tomo, se for o caso. Muito irresponsável, eu sei. Eu não iria fazer isso. Mas, enfim. Acordei com essa dor, fui trabalhar, ele também foi trabalhar, apesar de ter insistido pra irmos na emergência, eu não quis a princípio. Nossa reunião é de 10h30, como eu falei. Eu estava na minha reunião, ele estava na dele, e aí, nesse dia, nessa reunião, eu tava levando, eu que tava falando, né, levando a reunião. E daí eu tinha feito uma pergunta pra uma pessoa da equipe, e aí, enquanto ele tava falando, eu lembro nitidamente, foi semana passada, né, enquanto ele tava falando, eu ficava só, só que porque eu já estava suando frio, a dor tinha aumentado muito, e eu tava só pela misericórdia. Até que o nosso gestor, outro gestor, tava dele, nessa reunião. E aí eu mandei no privado pra ele, por favor, leva a reunião. Eu tô com muita dor, amanheci assim. E agora eu tô suando frio aqui, eu não tô conseguindo. Você pode levar ele? Claro, com certeza, não precisa nem se despedir. Vale-se embora no médico. Aí, enfim, saí da reunião. Cheguei no escritório de Yuri, amor, vamos na emergência. Ele saiu da dele também, da reunião dele também. E fomos na emergência. Sendo que isso foi quarta-feira, como eu falei. Na terça-feira, antes, né, um dia antes, de noite, a gente tinha ido fazer feira, fazer as compras do mês, mercado do mês, enfim. E eu achava que eu estava para ter uma crise de asma, porque no mercado eu comecei a ficar ofegante e cansada. E fazia tempo que eu não ficava assim, mesmo grávida e tal. Tipo, tem o cansaço da gravidez, né, pelo peso e tal, mas eu tava ficando ofegante e cansada. Inclusive, a gente tem o oxímetro emprestado da minha mãe, e aí eu tava medi o dia todo pra monitorar a minha saturação, né, meus batimentos e tal. Aí na terça-feira de noite fiquei muito cansada e ele teve que pegar um banquinho pra mim, pra eu sentar. Isso lá na feira, né, lá no mercado, no supermercado.
Beleza, eu achei que era uma crise de asma, ia ficar monitorando, e se eu ficasse muito cansada, a gente ia na emergência pela crise de asma. Mas na quarta-feira eu amanheci com essa dor, não com só o cansaço, e sim com essa dor. E aí fomos na emergência, depois disso que tudo que eu falei, né, fomos na emergência. Chegando na emergência, me colocaram pra receber Buscopan na veia pra passar a dor. Era uma dor muito forte. Aí colocaram o Buscopan pra passar. E passaram também um ultrassom de abdômen completo. Aí nesse ultrassom viram o problema. Eu estava com um cálculo renal sendo expelido, uma pedra, né? Uma pedra sendo expelida. Ela já estava no caminho do ureter, no final, já pra sair, só que estava presa lá. Então acho que a dor que eu senti de manhã era ela saindo e o incômodo da terça de noite também era ela saindo, enfim. Aí fiquei tomando o Buscopan na veia até acabou, era uma 2 horas da tarde. E desde que acabou o Buscopan, eu não senti mais nada de dor. A pedra estava sendo expelida, estava presa. Era pra eu estar sentindo dor, né, após o efeito do Buscopan, mas eu não senti mais nada de dor. E aí já vem o primeiro cuidado de Deus que eu vi. Eu só senti dor, gente, nesse tempo todo. Eu só senti dor o suficiente pra sair de casa pro hospital. Porque Deus sabe que se eu não tivesse sentido a dor que eu senti forte, eu não teria ido. Então, ele me fez sentir essa dor forte só pra ir daqui pro hospital. E chegando lá, não senti mais nada. O Buscopan acabou, era 1, 2 horas da tarde. E eu só fui tomar medicação de novo, era 1 da manhã, 2, que foi quando eu fui internada, fui pro quarto. Então eu fiquei esse tempo todo sem sentir absolutamente nada. E a pedra não tinha saído, estava lá. Mas, voltando. A gente ficou esperando o médico cirurgião chegar, o urologista. E eu achava que o urologista era só médico de homem, mas não. É de todo o trato urinário. Então a gente ficou esperando chegar, porque ele estava em atendimento e depois ele foi fazer cirurgia. Enfim, ele não estava no hospital, estava em outro. E aí a gente ficou esperando ele a tarde inteira e noite. Ele foi chegar às 8, 9 horas da noite. E aí quando ele chegou, ele explicou que o caminho do ureter, o caminho que a pedra faz pra sair, passa por 3 lugares mais estreitos. Ele desenhou lá pra gente. A minha pedra, o cálculo que eu estava, já tinha saído do primeiro canal, passado pelo primeiro canal mais estreitinho, no segundo canal mais estreitinho, e agora estava no terceiro, canal não, né? Pedaço, caminho. Terceiro caminho mais estreito, que era o mais estreito de todos, e o mais longo referente em comparação aos outros 2. Tava no mais estreito e um pouquinho mais longo, e por isso estava preso e tava doendo tanto. Aí ele me explicou que iríamos ter que fazer cirurgia e que eu iria ser internada. Aí a gente foi internado, ficou esperando, a gente foi internado, basicamente chegamos lá no apartamento, no quarto, era 2 horas da manhã. Aí foi quando começamos o rodízio. Isso sim eu senti nenhuma dor mais, tá? Só senti dor em casa pra ir pro hospital, sério. E aí foi quando começou o rodízio de Tramal e Buscopan, Tramal e Buscopan. Nunca tinha tomado Tramal. Pense no remédio horrível. Assim, os efeitos colaterais, né? Mas assim, ele tem a sua função. Mas os efeitos colaterais, toda vez que era Tramal na minha veia, eu às vezes eu nem reparava que era ele, mas começava a ficar com vontade de vomitar. E quando eu olhava, era o danado. Então, Tramal me deu muito enjoo. Aí eu fui internada, né? Ele lá comigo na quarta-feira de noite, de madrugada. E aí foi o rodízio de Tramal e Buscopan. E aí, quando foi na quinta-feira pela manhã, o médico auxiliar desse cirurgião, eu tô falando médico auxiliar porque foi como ele se apresentou, ele disse que era o médico auxiliar do cirurgião, urologista. Ele perguntou como é que eu estava, eu disse que não estava com dor nenhuma desde o dia anterior. E aí ele deu a ideia de me dar alta. Ele queria me dar alta porque eu não estava com dor. Aí eu falei pra ele, fui sincera, falei que eu não me sentia confortável de receber alta. Porque eu tava monitorando, justamente por não estar sentindo dor, eu tava monitorando cada vez que eu ia ao banheiro fazer xixi, se saía alguma coisa, tipo da pedra. E não tava saindo nada, eu só não tava com dor, mas a pedra não tinha saído. Eu tava vendo, não tava saindo. E aí eu falei pra ele que não me sentia confortável de ter alta. Aí ele, então tá bom, vou passar outra ultrassom de abdômen completo pra ver se a pedra ainda tá aí, já que você tá sem dor. E aí fiz a outra ultrassom. E nessa outra ultrassom vimos que a pedra tava lá, ainda no caminho do ureter, no ureter, mas que eu tenho ainda 2 no rim esquerdo e uma no rim 2 no rim direito e uma no rim esquerdo. Então, uma tava saindo e eu tenho mais 3. E aí foi quando eu fiz esse ultrassom e tal, o médico viu e marcou a cirurgia pra quinta-feira mesmo, às 4 horas da tarde. Aí veio a peleja, ficar sem comer. Eu só tomei café da manhã, era 7 e pouca da manhã, na quinta-feira. E aí não comi mais nada o dia todo. Gente, que peleja, viu? Não comi mais nada, não almocei, não lanchei, só via minha mãe e meu esposo comendo.
porque né, eles estavam no quarto comigo e minha mãe foi pra lá na quinta de manhã. Então só via eles comendo lá aquelas coisas deliciosas, porque a comida desse hospital é boa, não é ruim não, só não tem muito sal. Mas assim, normal, né? Comida do hospital não é pra ter muito sal mesmo, não. Mas eu ficava lá vendo eles comendo, eles com maior dó de mim, mas eles não iam sair do quarto pra comer no corredor, né? Então, foi peleja. Mas, enfim, fui fazer cirurgia, era 4 horas da tarde. E aí vem mais cuidado de Deus. Em toda essa história tem o cuidado de Deus. E aí quando eu fui pra cirurgia, 4 horas, eu tava com muito... Quando eu descobri que ia ser internada na quinta de noite, quando eu descobri que o médico falou que eu ia fazer cirurgia e tal, que o médico saiu da sala, eu comecei a chorar. Só tava eu e Yuri, porque eu descobri que eu ia tomar hack, a anestesia hack. E pra todo mundo que tem convivência comigo, que sabe, né, da gravidez e tal, que eu converso sobre a gravidez, todo mundo sabe que eu tenho o meu maior medo da cesárea que eu vou fazer quando tiver Ana, é a hack. Era a hack. Tava com muito medo da hack, sério. Porque muita gente já fez medo dessa anestesia pra mim. Não de forma proposital, mas sim contando suas próprias experiências de que teve isso ou aquilo. E aí isso me fez medo, me alimentou e cresceu dentro de mim um medo muito grande. Pronto, minha mãe mesmo, ela teve teve reação com a hack, sabe? Aí eu fico pensando no caso dela e em vários outros, porque muitas pessoas já falaram pra mim da hack, que é ruim, não sei o quê. E aí eu ficava com muito medo. Muito. Gente, você não tem noção. Quando eu pensava no parto, eu só pensava na hack e me subia um medo muito forte. Então, quando eu descobri que ia tomar hack na quarta-feira à noite, eu fiquei muito desesperada. Mas enfim, chegou o momento da cirurgia, na quinta de 4 horas da tarde. E vamos lá pra hack, né? Vou tomar hack. Tava lá muito nervosa, sem comer, né? Então, com nervosismo, podia passar mal a qualquer momento. Porque eu me conheço, eu sei que eu fico ansiosa e aí posso passar mal. Mas chegou lá o momento da hack. Entramos no bloco cirúrgico, entrei, né, no bloco cirúrgico. E aí, gente, foi... Gente, sério, vê. A anestesista do hospital, inclusive eu vou até citar os nomes do hospital, o Hospital Santa Joana. E a anestesista é a doutora Flávia. Pense numa pessoa que me passou calma, tranquilidade, me deixou à vontade, sabe? Me tratou muito bem. Colocou até, ela pediu uma manta, enrolou a manta assim, fez um bolinho da manta, colocou aqui quando eu tava já na maca, deitada, colocou do meu lado direito, né, pra eu ficar inclinadinha assim, porque a grávida, ela precisa ficar sempre pro lado esquerdo, quando tá deitada, não pode ficar nem reta nem pro lado direito, então ela fez até isso, enfim, ela me passou muita tranquilidade. E aí no momento da hack, peraí, deixa eu ir mais pra trás, no momento da hack foi assim. Eu estava deitada na maca, eu estava sentada na maca, e aí ela mandou eu virar pra esse lado, e ela estava aqui atrás, e aí a outra enfermeira, que também lembro o nome dela, porque a doutora Flávia ficava falando o nome dela, era Soninha, a enfermeira Soninha, veio pra frente e disse pra eu me curvar toda pra ela, tipo, ela disse, pode jogar seu peso pra cima de mim, tudo isso muito, tipo, elas falando muito delicadamente, sabe, com muito cuidado comigo, e isso me deixou muito tranquila. Eu estava morrendo de medo pela hack, mas isso me deixou muito tranquila. E aí eu falava, eu tô com muito medo, eu tenho medo dessa anestesia, eu tenho medo. E aí ela, calma, e a doutora também aqui atrás. Eu não vou fazer nada sem te avisar, ela falava. Quando eu for lhe dar a espetada, eu vou lhe avisar. Por enquanto eu tô só ali passando um coisinho, não sei o que era que ela tava passando, era um negocinho gelado. E aí tô só passando isso aqui, eu vou lhe avisar, tem calma, não sei o que, vai dar tudo certo. E aí a enfermeira, a Soninha, pode colocar seu peso todo pra cima de mim. Aí é assim, né? Aí ela botou a mão aqui, começou a fazer carinho nas minhas costas. E foi foram muito atenciosas, muito atenciosas. Gente, é incrível, eu falei isso pra vocês, pode parecer bobagem, mas pra mim não é. Porque eu tava com muito medo e eu sabia o quão tensa eu estava. E o problema de estar tensa é deixar a coluna dura, né? Ou quando a espetada vier, você fazer esse, tipo, ter algum movimento. E eu tinha esse medo de ficar tensa e minha coluna ficar dura, depois eu ter alguma consequência. Ou, na hora de receber a agulhada, ter algum movimento involuntário ao sentir a agulha na minha coluna. E aí, elas me passaram tanta tranquilidade, tanta calma, que calor, meu Deus. Tanta calma que eu não me mexi. Eu tava com a coluna muito relaxada, assim, né? Muito relaxada. E quando eu senti, primeiro ela dá uma agulhada, que é uma anestesia não, é uma anestesia antes da anestesia. Eu acho que a hack deve doer, não sei. Mas eu sei que antes ela dá uma coisa pra depois da hack. São 2 agulhadas. E aí quando ela deu a primeira, gente, eu não movi um músculo. Até quando vão tirar sangue da veia normal, eu mexo ou eu fico um pouco rígida.
porque eu tenho agonia. E era isso que eu imaginava que iria fazer quando eu recebesse a hack. E eu não me mexi. Foi Deus, foi essa enfermeira, essa médica que foram usadas pra me acalmar, porque foi muito tranquilo, muito, muito, muito tranquilo. Então, não mexi nada, fiquei muito tranquila. Na hora lá, né, na hora da agulhada, porque antes eu tava muito tensa. Não mexi um músculo. Recebi a primeira agulha, depois a segunda, que era a hack. E no momento que eu recebi a segunda, tipo, segundos, eu já comecei a sentir um formigamento estranho nas pernas. Aí me deitaram na maca e, sei lá, no máximo, estourando 2 minutos. Eu já não sentia nada. Nada, 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 nada. Não estava sentindo mais nada. Era muito estranho não estar sentindo. A perna fica pesada e, enfim, muito estranho. Aí, pronto, como eu tava em jejum, fiquei nervosa, minha pressão baixou, recebi a hack, passei mal lá na maca. Aí elas falaram, né, a Soninha, a doutora Flávia, tinha uma terceira enfermeira também, mas não falaram o nome dela em momento algum, então eu não sei o nome dela. Mas ela também foi muito atenciosa, porque quando eu falei que tava querendo vomitar, eu falei, eu tô agoniada, eu vou vomitar, vou vomitar. Aí ela pegou minha mão, ficou apertando minha mão, alisando, dizendo, calma, pode vomitar, pode vomitar. Aí, gente, ai, isso é nojento. Eu tava deitada, né, sem sentir nada da cintura pra baixo, e aí elas, podem vomitar. O que que eu fiz? Só virei e... por aqui. Ai, isso é muito nojento, cara, lembrando disso. Só ficou saindo assim por aqui. Aí a doutora Flávia veio com, sei lá, uma coisa de limpar, um algodão, uma gaze, enfim, era tipo um algodão grande. Aí me limpou aqui, depois pegou outro, limpou de novo. E aí eu vomitei. Mas foi pouco vômito porque eu tava em jejum. Foi horrível. E aí, gente, quando eu terminei de vomitar, que eu olhei pra frente, aí tinha uma TVzinha aqui do lado. Aí eu olhei pra TVzinha e eu, gente, isso tá dentro de mim. A câmerazinha já tava dentro de mim, gente. Já estava dentro de mim, eu não tava sentindo absolutamente nada. Eu lembro que eu ouvi o médico falando, ela tá se mexendo muito. Aí a doutora Flávia falou, é porque ela tá vomitando. E aí tava já acontecendo a cirurgia e eu vomitando. E eu não percebi porque eu não tava sentindo absolutamente nada, nada. Eu tava vomitando e o negócio lá dentro de mim fazendo o que tinha que fazer. Vocês acreditam? Pois é. Aí quando eu olhei pra TVzinha, durou o quê? Uns 5 minutos. Mas eu acho que a cirurgia toda, fora o momento da anestesia e tal, a cirurgia toda deve ter tido no máximo 10 minutos. Foi muito rápido, muito, muito, muito rápido. Não teve corte, porque a pedra já estava no ureter, né? Então ele destruiu com laser lá dentro. Então foi muito tranquila, foi muito rápida e tranquila. Aí depois disso, peraí, que agora eu tô encostada. Pronto. Aí depois disso, fui pra sala de recuperação, porque como eu passei mal, minha pressão baixou e tal, eu tinha que ficar em observação, não só porque eu passei mal, se eu não tivesse passado também ia ficar na recuperação, mas por isso também fui pra lá pra ficar monitorando a pressão e tudo mais. E aí, tava sem mexer nada, sem conseguir mexer nada, fiquei cerca de 1h30 na sala de recuperação. A cirurgia deve ter acabado umas 4h30, 4h40, não sei, porque teve toda a questão do preparo, né? A cirurgia em si foi uns 10 minutos, mas tudo deve ter sido 4h30, 4h40 pra acabar. Aí fui pra sala de recuperação e lá a enfermeira falou que eu ia ser liberada quando conseguisse mexer os 2 pés. Porque assim, tava estirada minhas pernas e eu não conseguia mexer nada, nada, nada. E aí tinha o pé assim e também não conseguia mexer. Só que a perna direita eu consegui fazer assim com o pé, mas rápido, foi logo. E aí ela, quando você conseguir mexer os 2, eu te libero pro quarto. Aí pronto. Foi a minha missão da vida conseguir mexer meu pé esquerdo, porque eu tava doida pra ir pro quarto, pra ficar com minha mãe, meu esposo, e pra comer, gente, tava doida pra comer. E aí, minha meta de vida era aquela, naquele momento era aquela, mexer o pé esquerdo. Só que é muito estranho, porque a pessoa olha fixamente, dá o comando no cérebro e ele não se mexe. É muito, muito, muito estranho. O pé direito já tava assim, meio desgovernado, né? Eu mandava o comando, ele ficava todo doido, mas o esquerdo não se mexia. Até que, sei lá, eram umas 6 horas eu consegui mexer o pé. Mas, não, às 10 para 6, consegui mexer o pé. E aí cheguei no quarto, eram 6h15, por aí. E aí quando eu cheguei no quarto, Yuri e minha mãe já estavam um pouco preocupados. Yuri disse porque o médico falou que a cirurgia era tipo 15, 20 minutos. E eu demorei 2 horas. Então eles já estavam apreensivos e o Yuri, coitado, já tava... Ele disse que ia no corredor e não falava não tinha nenhuma notícia. Só que quando acabou a cirurgia, ligaram pro quarto avisando que tinha dado tudo certo. Só que quando ligaram, eram umas 4h30, 4h40. E desde então, não ligaram mais e eu demorei muito. Segundo eles, né? E aí o Yurinho ficou nervoso, bichinho. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Depois disso, na sexta-feira, de tarde, eu tive alta. E agora eu tô aqui, de molho, uma semana de repouso e no antibiótico. Repouso e antibiótico, repouso e antibiótico. E se o Yuri já não deixava eu fazer quase nada, agora
tá pior ainda, não deixa eu me abaixar, não deixa eu pegar um peso. E está certo, né? Estão certos, está certo ele, enfim, minha família, de aconselhar isso. Mas aí eu quero deixar duas coisas aqui pra vocês. Primeiro que, né? 3 coisas então. Primeiro que eu vi muito cuidado de Deus em cada uma dessas coisas. Como eu falei pra vocês, eu tinha muito medo da anestesia hack. Muito. Eu achava que podia me dar alguma consequência, alguma reação por ficar tensa na hora. Porque é na coluna, né, gente? E não, gente, não foi nada disso de que eu achava. Foi muito tranquilo, Deus cuidou de cada detalhe. Aquelas pessoas que estavam lá naquela sala foram muito usadas mesmo por Deus pra me acalmar. Então eu agradeço muito a Ele cada cuidado. Em momento nenhum também, gente, com a pedra sendo expelida, em momento nenhum eu fiquei sem urinar, tive obstrução, não tive obstrução urinária. Em momento nenhum eu urinei sangue. Tudo o que eu senti dessa crise de pedra nos rins foi a dor da quarta de manhã. Somente isso. Sério. Somente isso. Como eu falei. Porque Deus sabe que se eu não tivesse sentido essa dor forte, se tivesse só uma coisa fraca, eu não teria ido pra emergência. E teria sido bem irresponsável da minha parte, eu confesso. Mas eu não senti nada além da dor da quarta de manhã. Foi muito incrível. Aí vem 2 pontos rapidinhos pra tocar com vocês. Primeiro, provavelmente eu já tinha esses cálculos renais antes de engravidar. Como eu falei pra vocês, desde que eu engravidei, eu regulei muita coisa na minha saúde e alimentação, inclusive a ingestão de água. Só que quando a mulher engravida, os rins, eles se dilatam, o que facilita algum cálculo que tem lá dentro de ser expelido. Então, foi o que aconteceu. Eu acho, e o médico também achava, que eu já tenho esses cálculos antes da gravidez. Aí, engravidei, o rim dilatou e botou uma pra fora, um cálculo desse pra fora. Minha ingestão de água está ótima, graças a Deus, eu não sou irresponsável. Eu sei os cuidados que tenho que ter como grávida e como ser humano, né, também cuidar de mim. Então, minha ingestão de água está ótima. Eu vou no banheiro, gente, a cada, sei lá, de hora em hora eu tô no banheiro. Sério, isso vai piorar, eu sei disso, né? A partir do momento que eu ficar lá pro final da gravidez, eu vou ficar indo muito mais. Mas vou muito no banheiro e não vou mais só em casa. E o outro ponto, o segundo ponto, é um alerta, que é o seguinte. Se você, mulher, tá tendo muita infecção urinária, gestante ou não, tá tendo muita infecção urinária, se atente, porque assim, se em fevereiro, na primeira infecção urinária, já tivessem passado um ultrassom de abdômen completo, poderiam já ter visto esses cálculos renais, se realmente eu já tivesse eles. Por quê? Porque os cálculos renais podem causar infecções urinárias. Então, eu tava tendo mais de uma infecção urinária, o que é comum na gravidez, é comum ter infecção urinária na gravidez, mas não deveria ser algo tratado de forma relapsa, a ponto de não passar um exame mais detalhado. Porque, poxa, eu tô gestante. Isso deveria ter sido estudado de forma mais profunda. E não passaram, só vieram passar o coisa agora, o ultrassom de abdômen, porque eu tava com a dor do lado direito. Se eu tivesse dito que era dor do pé da barriga, ia ser infecção urinária de novo. Não ia ter passado nada. Mas como foi uma dor do lado direito, né, aí já acendeu outro alerta. Então ficou meu alerta, gente. Se você tá tendo muita infecção urinária, gestante ou não, tenta pedir um outro exame, esse ultrassom de abdômen completo, pra ver se você não tá com cálculo renal. Porque, como eu falei, se tivessem pedido antes, talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei agora. Mas também eu agradeço até por isso, até por ter passado. Porque, como eu disse, eu tinha muito medo da hack. E esse medo não existe mais. Eu vi que não é tudo que eu tava achando que era. Esse medo, realmente, eu não tô mais com medo da hack. Não tô. De coração eu tô falando isso. E mais um cuidado de Deus, gente, é o seguinte. O cálculo renal, a crise, né, de pedra nos rins, pode causar trabalho de parto prematuro. Né? Prematuro porque eu ainda estou com 6 meses e meio. Estava, né? Agora eu vou fazer 6 meses e 3/4. Eu estava com 6 meses e meio quando eu tive a crise. E isso poderia ter causado um trabalho de parto prematuro. Mas não causou. Por quê? Pelo cuidado de Deus. Porque eu só senti mesmo, como eu falei já pra vocês, aquela dor da quarta de manhã e mais nada. E não porque a pedra tinha saído, e sim porque Deus estava me poupando de sentir dor. Claro que a partir da madrugada da quarta, eu fiquei à base de Tramal e Buscopan, mesmo sem estar sentindo dor, eles me deram Tramal e Buscopan já para eu não sentir. Mas durante toda a tarde e noite da quarta, eu não senti nada. Graças a Deus. E não mexeu em nada com Ana. A gente fez Pronto, olha aí, mais um cuidado de Deus. Quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom abdominal completo, a médica quebrou o nosso galho e mostrou a Ana. Ela mostrou a Aninha aqui e ainda bateu foto pra fixar no exame. Então, esse cuidado também foi essencial, porque a gente fica preocupado, né? O que estava sendo analisado ali não era a Ana, e sim eu. Então, ela não precisava ter mostrado. Ela mostrou realmente pra nos acalmar. Ela ainda falou, olha, eu sei que não é o objetivo desse exame, mas vou mostrar aqui como tá sua neném.
botou o coraçãozinho pra gente ouvir, virou a tela e enfim. Ai, gente, foi muito... Sério, aí toda a equipe que nos atendeu, desde a emergência até o final da internação, os enfermeiros e enfermeiras também durante a minha internação lá, né, que iam pra mexer no acesso e tal. Todos. Nutricionista que ia levar lá a comida, a moça que ia levar a comida. Todas as pessoas lá foram muito atenciosas conosco. Eu só tenho a agradecer. Sério, foi o Hospital Santa Joana, como eu falei. E é isso, gente. Só tenho a agradecer de coração mesmo. E queria deixar aqui registrado, justamente porque se eu contasse no Instagram, gente, ia sumir em 24 horas, né, nos stories, e eu não queria. Eu queria deixar isso aqui registrado pra mostrar mais uma vez como Deus cuida, como Deus é atencioso a quem é fiel a Ele, a quem ama, a quem o ama, né? Gostaria muito de deixar aqui registrado mesmo a minha gratidão a esse Deus maravilhoso. O quarto, gente, que eu tô, ó, vai ser transformado logo em quartinho de Ana. Vocês estão vendo aqui as coisas? Ali já tem uma cômoda sendo montada, mas já vai se transformar em quartinho de Ana e vocês vão acompanhar porque nós estamos gravando essa montagem dos móveis, tá bom? Minha barriguinha no momento está... Ai, peraí. Assim. Olha, gente, que barriguinha grande. Enorme, né? Pois é. Tô de 6 meses e 3 quartos. Amanhã eu faço 20 e algumas semanas. Acho que é 26. E é isso. Mas é isso, gente. Um beijo. Me sigam no Instagram. Fiquem com Deus. E semana que vem a gente regula os vídeos aqui. Porque semana passada, realmente, ó, não dava. Beijo e até mais.